posto em sala a correção de algumas páginas que ficou sem fazer a correção em sala. Por que ficou sem fazer a correção? Não sei se vocês lembram. Uma página foi que vocês não tiveram dúvidas na hora de resolver e nós vamos fazer aqui a correção para que vocês conferem aí certinho, né? Para conferir certinho na apostila de vocês. E a outra eu deixei como um estudo, como algo de reflexão também, de construção do exercício envolvendo o diagrama de Venn. Vamos começar com a correção. Vocês vão pegar o livro do FGB, página 15. E nessa página 15, vocês tinham alguns exercícios envolvendo sobre conjuntos. Foi a primeira parte que nós estudamos sobre conjuntos. O primeiro exercício era um verdadeiro ou falso, que era para você ver os dois conjuntos que tinham, né? O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A era o conjunto dos números naturais primos. Vamos lembrar, vamos fazer um pedaço do conjunto dos números naturais primos. Se nós analisarmos o conjunto dos números naturais primos, que é o conjunto A aqui, então o primeiro número primo é o 2, depois 3, 4 não, né? 5, 7, 11, 13, né? E assim por diante. Vou colocar até 3 pontinhos aqui, que ele é uma sequência infinita. Aí o B também, nós tínhamos o conjunto B. O conjunto B é o conjunto dos números naturais ímpares. Então, o conjunto dos números naturais ímpares, o primeiro é 1, depois 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, infinitos. A partir desses dois conjuntos que nós tínhamos, nós iríamos marcar a afirmação verdadeira e a falsa. Então, o primeiro, 1 pertence ao conjunto A. Esse Ezinho aqui, vamos lembrar o que significa esse E. Esse E é de pertencer. Então, o 1, ele pertence ao A? Não, né, pessoal? Então, aqui é falso. O 5, ele não pertence ao grupo A? Falso também, olha o 5 aqui no grupo A. Então, falso. O C, o 2, o 3, o 5, está contido no grupo A? Se eu não olhar aqui o 2, o 3, o 5, está contido sim no grupo A. Então, no conjunto A, constrói, né? Esse conjunto está ali dentro também. Então, verdadeiro. O 0 pertence ao A? Não, né, pessoal? O 0 não é primo. Então, falso. A letra E, 41 pertence ao A? Se eu continuasse a sequência ali dos números naturais primos, nós iríamos perceber que o 41, ele pertence, ele é um número primo. Então, verdadeiro. O F, A está contido em B? Bom, se eu analisar se o grupo A está contido em B, nós vamos perceber que não. Por quê? Olha o 2 não tem no B e tem no A. Então, o grupo A não está totalmente contido no B, então é falso. O G está falando que o B está contido no A. Também não, né, pessoal? Falso. H, 0 não pertence ao B. O 0, ele não pertence ao grupo B, tá verdade, porque 0 é um par, não é um ímpar. 2 está contido no grupo A? Ele é um subconjunto do A, sim, tá? Então, falso. Então, pessoal, esse foi o exercício 1 da página 15. Agora nós vamos para o exercício 2. Aqui você tem que prestar bem na hora de construir o conjunto, porque é para nós escrevermos os conjuntos que estão apresentados em uma propriedade. Então, tá falando que vamos fazer a leitura. A é igual x, tal que x é letra da palavra exercício. Então, nós vamos colocar aqui o nome do nosso conjunto com letra de forma. Colocarmos, então, ali quem é o meu x, ou seja, quem são os elementos que pertencem a esse conjunto A.
que é nada mais é que as letras do exercício. O E, o X, o outro E eu não vou repetir, porque já tem um E. O R, o C, o I e o O. Pronto. Fiz ali todas as letras que pertencem à palavra exercício. Não repeti, porque o E e o E já tem uma vez, então não vou repetir, assim como o I e o I. O grupo o B. O B está falando que os meus elementos X do B, né? O X está o quê? X é um número inteiro não negativo. E X, ele é menor ou igual a 3. Se eu analisar um número inteiro, não pode ser um número com vírgula. Outra coisa, ele não pode ser negativo. Então, os únicos números inteiros menores que 3 que não são negativos, quem são? O 0, o 1, o 2 e o 3. Porque aqui, esse símbolo aqui, pessoal, ele chama menor igual. Então, ele pode ser menor que 3 ou igual a 3. C. X, tal que X é um número natural e x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Então, aqui eu vou ter que fazer, vou colocar aqui do ladinho, ó, como que eu vou encontrar esse meu x? Lembra da equação do segundo grau? X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Quem que é meu A? O meu A é 1. Quem que é meu B? Meu B é menos 1. Quem que é meu C? Meu C é menos 6. Já que nós temos isso, nós vamos colocar lá. Vamos descobrir o delta. Delta é igual. Lembra como que eu calculo? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo, o meu delta vai ser o B. Quem que é o B? Então, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 6. Então, o meu delta é igual a 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 6 é 24. Então, meu delta é 25. Agora, disso aqui, eu vou achar os meus x, né? O valor que eu posso obter com x. Então, o meu x é igual a menos b mais ou menos raiz do meu delta dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser 1 menos b. O b já é menos 1, então, menos 1, mais ou menos a raiz o delta é 25, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Então, substituo, depois eu resolvo. X é igual a menos e menos vai dar mais 1, mais ou menos, raiz de 25 aqui, eu já sei, deixa eu pegar a borracha, a raiz de 25 aqui no caso é 5, dividido por 2. Se eu resolver isso, então meu x1, então eu vou achar o x1 aqui agora. 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 é 6, 6 dividido por 2 é 3. O x2. O x2 é 1 menos 5 dividido por 2. 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, descobri os meus dois possíveis x ali, os meus dois possíveis elementos. Só que está falando que tem que ser um número natural. O número natural não pode ser negativo. Então, o meu conjunto C, ele só vai ter um elemento, que é o 3. Certo? Esse D aqui, eu vou pegar a minha borracha, vou apagar, então, espero que vocês tenham colocado aí feito isso, todos esses cálculos. A matemática, a gente sabe que é necessário ficar
colocando os cálculos, rever as coisas, não é só chegar ao resultado simples, né? Então, ele exige um pouquinho mais, principalmente quando for aí equações do segundo grau. Agora nós vamos para a letra D. O D é um x, tal que x é um número inteiro e x ao quadrado é igual a 16. Então, a gente sabe que x ao quadrado é igual a 16. Nós sabemos, então, que o inverso de uma potência é uma radiciação. Então, raiz de 16. Bom, quais números que é possível dar 16 quando eu multiplico ele? Convencionalmente, nós falamos que raiz quadrada de 16 é 4, positivo. Está errado? Não. Só que nós sabemos que o menos 4 também resulta em 16. Como assim, professora? Se eu fazer 4 positivo vezes 4 positivo, resulta em 16. Se eu fazer menos 4 vezes o menos 4, também resulta em 16. Por isso que a raiz quadrada de 16, ela pode ser o 4 ou menos 4. Convencionalmente ficou, né, instituído que seria o mais 4. Mas como aqui está pedindo um número inteiro resultante disso, então vai ser o D é igual a menos 4 e 4. O E agora é um x, tal que x, esse x aqui é os elementos que eu vou colocar dentro do meu conjunto E. Tal que x é um número natural e múltiplo de 2. Pessoal, múltiplo de 2 e natural vai ser uma sequência infinita. Então, vai começar em quem? No zero, né? O primeiro número natural é 2. Se eu multiplicar ele por 2, vai resultar em 0. Depois vai ser o 2, 4, 6, 8, 10 e infinitamente. Então, eu coloquei aqui uma sequência dos números múltiplos, né, de 2 no conjunto E. Conjunto F. Conjunto F está falando que o x, né, os elementos que nós vamos colocar, tal que x é um número natural e divisor de 21. Bom, o que é divisor de 21? Lembrando da continha de divisão. Divisor é o número que fica aqui dentro da chavinha. Eu quero saber quem consegue dividir o 21 exatamente. Sem sobra, sem dar número com vírgula, tem que ser um número natural. Ó. Então, e divisor de 21, então quem consegue dividir o 21? Vou colocar aqui do ladinho. Então, F, conjunto F, é igual... Quem consegue dividir 1? O 21, então, 1 divide todos os números. O 2 não dá, né? Próximo é o 3, porque 3 vezes 7 é 21. O 7, porque 7 vezes 3 é 21. E o 21. Então, esse é o divisor de 21 e esse aqui é o conjunto F. Pronto? Agora nós vamos para o próximo. O 3 está falando que é para nós escrever todos os possíveis conjuntos X que satisfazem a seguinte função, que o 1 e o 3 está contido em X e que o X está contido em 0, 1, 2, 3, 4. Como assim, né? Tá falando aqui que o conjunto 1, 2, 3 é um subconjunto do conjunto X. Então, pelo menos os elementos 1, 2 e 3 vai ter que ter nesse conjunto. Por outro lado, nós sabemos também que como X é o subconjunto do conjunto 0, 1, 2, 3, 4, vamos pegar algumas possibilidades com relação aos elementos 0 até 4. Porque se nós olharmos, a gente tem os números de 0 até 4, contando com os dois elementos. Então, nós vamos pertencer assim. Vamos pensar um pouquinho. Que o 0, ele não pertence a X. Certo? E que 4 também não pertence a X. Né? Porque ele tem um subconjunto que é 1, 2, 3, o X. A gente analisar, esse era o conjunto do X. Certo? Vamos pensar outro também. Que
O 0, então já que, vamos analisar aqui, só colocar o conjunto X. O conjunto X é 1, 2 e 3. Agora nós vamos analisar. O 0 e não pertence ao X. Mas o 4, ele é pertencente ao X no outro conjunto, que ele foi contido. Então, se eu analisar aqui o 0, ele não pertence ao X. Mas o 4, ele pertence ao X, porque ele está sendo contido aqui. Então, se nós analisarmos, né, X vai ser igual a 1, 2, 3 e 4. Bom, outra colocação. Se o 0 pertencer a X, que é o conjunto X, e 4 não pertencer a X, então o conjunto X fica como? O conjunto X fica 0, 1, 2 e 3. E se os dois pertencerem, o 0 pertencer a X e o 4 pertencer ao conjunto X, então o conjunto X ele fica 0, 1, 2, 3 e 4. Bom, dessa maneira nós percebemos que os 4 conjuntos X indicados, né, aqui que eu mostrei para vocês, eles satisfazem a condição indicada no enunciado ali. Então, ele faz tudo isso. Então, nós temos esses 4 conjuntos possíveis. O primeiro conjunto, isso satisfaz o enunciado. O segundo conjunto satisfaz o enunciado. O terceiro conjunto também satisfaz. E o quarto conjunto, que era para nós encontrarmos conjuntos X que satisfazessem, né, essa condição. Vamos ver aí, então, agora, para a gente marcar verdadeiro ou falso. 5 pertence ao conjunto P. A gente percebe que o conjunto P está no verde aqui. Então, 5 pertence. Verdadeiro. O menos 2 pertence tanto ao P quanto ao Q. O menos 2 está aqui tanto dentro do verde quanto dentro do azul. Verdadeiro. O C. Existe um único número que pertence ao conjunto M, N, P e Q. Bom, quem será que pertence ao conjunto M, o N? Então, nós temos o conjunto M, o N, e o P e o Q. Então, nós vamos analisar que é o menos 1. Ele pertence tanto ao M, quanto ao N, quanto ao P e ao Q. Então, verdadeiro. Existem 9 números que pertencem apenas a um dos conjuntos. Bom, se eu analisar aí quem pertence aos 9 números que pertencem, então nós vamos analisar o 3, vamos analisar ali na letra D. O 3 e o 4, o 3 e o 4, eles só pertencem a M. Depois, nós temos o menos 8 e o 8, menos 8 e o 8, ele só pertence a P. Também nós temos o menos 10 e o 9, o menos 10 e o 9, ele só pertence, o menos 2 e o 9 e o 1 também, tá? E o 1, ele só, o menos 10, perdão, eu falei 9, mas é menos 9. Não é isso aqui não, deixa eu apagar ali. E o menos 9, eles pertencem somente ao conjunto N. E o menos 7 e o 4, menos 7. O menos 7 e o 4, o menos 4, ele pertence só ao Q. Faz com que isso, vamos contar? Existem 9 números que pertencem apenas a um dos conjuntos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, verdadeiro também.
O conjunto N tem 10 elementos. Vamos ver se o conjunto N tem 10 elementos. O que vocês acham aí? Então, vamos analisar o conjunto N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, a letra E é verdadeira. Existem 12 números que pertencem pelo menos a 2 conjuntos. Então, nós vamos ver aí que a letra F, ela é falsa, porque não está coerente. A G, 6 pertence ao conjunto M, N, Q, mas não pertence ao conjunto P. Então, olhando aí, nós vamos perceber também que é falso. E a H, existem 3 números que pertencem exatamente a 3 conjuntos. Por que será que seria esse é verdadeiro? Professora, como assim verdadeiro? Se nós analisarmos, o menos 2, o 6 e o 10 pertence a 4 conjuntos. Então, essa página 15 está corrigida nesse vídeo, tá bom, pessoal? Já que eu volto em outro vídeo para corrigir os 3 exercícios retirados do Enem, que nós vamos trabalhar o diagrama de Venn, ok? Na página 18, eu deixei para vocês 3 exercícios de resolução, de interpretação, de utilização do diagrama de Venn. Inclusive, deixei lá na Agenda Edu também um arquivo com vários links de vídeos para vocês estarem estudando, porque a nossa prova está aí. Então, é interessante você praticar. Nesses exercícios, nós vamos ver que o primeiro, então, aí tem alguma interpretação que nós vamos utilizar o diagrama de Venn que nós estudamos em sala. O fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a público distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, C1 e C3 terão 6 páginas em comum, C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a quanto? Bom, então nós temos aí, de acordo com os dados do problema, nós podemos construir um diagrama de Venn, que tem 3 conjuntos, conjunto C1, C2 e C3. Então, vamos lá, vou fazer aqui em cima. Então, eu vou fazer o C1 e o C2 e o C3. Aqui eu vou colocar para o C1, C2 e C3. Então, nós sabemos também que o que eu vou começar? Pela união dos 3, como aqui são 3 conjuntos, eu vou começar pela união dos 3. Se fosse 2, pela união dos 2. Então, nós temos que aqui, das quais 4 também estarão em C1. Então, nós vamos ver que C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, nós vamos ter o número 4, tá? O 4 aqui, pertencendo tanto ao C1, quanto ao C2, quanto ao C3. Agora, vamos analisar as outras ligações. Nós sabemos que o C1 e o C2 terão 10 páginas em comum. Então, o C1 e o C2 é aqui. Só que nesse pedaço já tem 4. Então, eu não posso colocar 10 aqui nesse meio. Por quê? Porque já tem 4 ali em conexão com o C1 e C2 junto com o C3. Então, eu tenho que diminuir 10 menos 4, que aqui vai dar 6. Próximo agora que eu vou pegar vai ser a união do C1 e do C2. Do C1 e C2 não, C1 e do C3. Então, o C1 e o C3, ele tem 6 páginas em comum, que é esse pedacinho aqui. Só que se nós analisarmos, eu já tenho 4.
Então, 6 menos 4, sobrou 2 aqui. Vamos analisar agora o C2 e o C3. Então, o C2 e o C3 é 5. Só que eu já tenho 4 aqui, então só sobrou 1, porque 4 mais 1 forma 5. Peguei as intersecções, as junções ali dos que tem em comum. Agora eu vou só para aquele do C1. Vamos analisar quem é o C1, respectivamente, esse aqui é o C1. Então, o C1 tem 50. Só que dentro do C1 eu já tenho 6, eu já tenho 4, eu já tenho 2. Então, eu vou ter que tirar isso. Então, eu vou pegar 50 do C1, menos 6, menos 4, menos 2. Se você analisar quanto que vai dar, 50 menos 6, menos 4 e menos 2, vai dar 38. Então, no caso aqui, no C1 eu vou ter 38. Vamos analisar o C2, que é a segunda aqui. O C2 era 45. Só que dentro aqui eu já tenho 6, o 4 e 1. Então, eu tenho que tirar o 6, eu tenho que tirar o 4, eu tenho que tirar o 1. Vai sobrar. Então, C, 45, menos 6, menos 4, menos 1, vai dar 34. Então, aqui tenho 34. O C3 era o 40, C3. Então, eu vou diminuir. 40 menos o 2, menos o 4 e menos 1. Então, 40 menos 2, menos 4, menos 1, vai ficar 33. Então, aqui eu tenho 33. E a pergunta quer saber agora o total de originais que serão impressos. O total é juntar tudo isso aqui. Isso aqui vai ser o total, que é a minha pergunta. Então, eu vou somar 38, mais 6, mais 34, mais 2, mais 4, mais 1, mais 33. Vê se eu não esqueci de nenhum número. 38, 6, 34, 4, 1, 38, 6, 2 e 33. O resultado disso, somando tudo isso, vai dar 118. Então, alternativa C. Então, tomar cuidado quando envolve aí 3, né? 3 conjuntos. Exercício 15. Uma pesquisa realizada com 1.000 pessoas quanto ao tipo de equipamento que passa acesso à internet constatou que 150 pessoas utilizam celular e tablet. Então, eu vou chamar celular de C, tá? Tablet de T. 200 pessoas utilizam o computador portátil. Computador portátil, vou colocar assim, CP. 200 pessoas utilizam o computador portátil, tablet. 300 utilizam o computador portátil e celular. 300 pessoas utilizam só tablet. 600 pessoas utilizam o computador portátil. 650 pessoas utilizam celular. 75 utilizam os 3 juntos. Então, eu sei que eu tenho 300 do tablet. O ideal sempre é anotar, perceber as informações que nós temos. Eu tenho do computador portátil 600, eu tenho do celular 650. Só que desses nós sabemos que nós temos umas outras coisinhas. Então, vamos construir aqui. Então, eu vou colocar um círculo para cada um. Celular, do tablet, do celular, computador portátil. Nós sabemos, deixa eu pegar outra cor. Que, então, tem 650, mas tem um momento que eles têm o portátil, o celular e o tablet, os 3 juntos. Onde que tá os 3 juntos? Aqui. E aqui eu começo, 75. Então, ali eu tenho 75. E agora eu começo a fazer as uniões, né, do computador com o tablet, o celular e o tablet. Vou colocar aqui celular, senão eu vou esquecer, vou falar computador. Então, celular. O celular e o tablet
usam 150, mas eu já tenho 75. Então, eu vou pegar 150 menos 75, ainda vai sobrar 75 aqui, com a união do celular e do tablet. Vamos analisar agora o celular com o computador portátil. Celular e computador portátil. Ao total dá 300. Então, eu já tenho aqui 75. Para mim fazer, então, eu vou fazer 300 menos 75, que vai dar 300 menos 75, 225. Agora eu vou fazer do computador, que é esse pedacinho aqui que está faltando das intersecções, do tablet e do computador portátil, que é 200. Só que aqui nesse pedaço eu já tenho 75, então ficou 125. Fiz isso, agora eu tenho que pensar no celular sozinho. O celular era 650. Se eu colocar o 650 aqui tá errado, porque eu já tenho um pedaço que é 75, eu já tenho um pedaço que é outro 75 e outro que é 225. Então eu tenho que pegar 650, eu tenho que tirar 75, tirar 75 e tirar 225, que vai me sobrar 275. Com o tablet eu vou fazer a mesma coisa, só que o tablet eu tinha 300. Não posso colocar nesse pedacinho 300, porque nesse pedaço total do tablet tem 300. Só que eu tenho que tirar o que já tem, que é 75, menos 75, menos 125. Sobrando ali para o tablet só 25. E o computador portátil? O computador portátil era 600. Só que dos 600 eu já tenho o pedaço ali que usa 225, 75 e 125. Então, com isso, só sobrou aqui para mim 175. Qual é a pergunta? Está perguntando, tomando por base os dados dessa pesquisa, é correto afirmar que o número de pessoas que acessam a internet utilizando outros meios. Bom, eu tenho 1000 pessoas. Se eu somar isso aqui, não vai dar 1000. Eu tenho a quantidade de pessoas que que utilizam a internet utilizando outros meios que não é celular, nem tablet, nem computador portátil. Então, esses aqui são os outros. E aqui está a pergunta. Aqui é a pergunta, certo? Então, se eu pegar lá e somar 200, se eu pegar 1000, né? Se eu somar tudo isso aqui, vai dar, se eu pegar 275, se eu somar com 225, se eu somar com 75, 75, se eu somar com 25, 125 e 175, que são os números que eu estou pegando aqui de dentro do diagrama, 275, 225, 75, 75, 25, 125, 175, se eu somar tudo isso, vai dar 925, não deu 1000. Quer dizer que sobrou para os outros. Então, eu vou pegar 1000 menos 925. Na verdade, não é 925, perdão. É 975. Deixa eu pegar a borracha para ficar mais bonito. R$ 975. Com isso, sobrou 25 aos outros. Então, a alternativa E era a resposta correta.